Resumo as leis da natureza humana. Robert Greene, como ler pessoas, prever comportamentos e se proteger de manipulações. Ele observa que quase todo mundo acredita agir por lógica, quando na verdade decide movido por impulsos invisíveis que começam bem antes do pensamento consciente e só depois são justificados com belas explicações. Ele mostra que é justamente aí que mora a armadilha que prende tantas vidas num ciclo de arrependimentos, explosões emocionais e escolhas que parecem não ter explicação. Por isso este resumo apresenta, em linguagem direta e emocional, as ideias centrais de Robert Greene para que o ouvinte entenda o que realmente move as pessoas e, principalmente, o que move a si mesmo, começando por uma pergunta incômoda que ele frequentemente ignora na rotina, porque repete os mesmos erros nas relações, no trabalho e nas decisões que custam tempo, dinheiro e paz. A promessa aqui é simples. Ao compreender as leis da natureza humana, ele aprende a nomear emoções antes que o corpo exploda, a enxergar por trás das máscaras sociais, a detectar padrões compulsivos que sabotam projetos e a neutralizar a inveja que se esconde nos bastidores do convívio. E ao fazer isso, ele se torna menos previsível para os outros e mais confiável para si, o que gera respeito real, escolhas mais calmas e resultados que se sustentam com o tempo. Se essa liberdade faz sentido, deixe o seu like e se inscreva no canal para acompanhar resumos que transformam a forma como ele enxerga pessoas e estratégias, porque a partir de agora a narrativa entrega ferramentas práticas que mudam o jogo. Ele começa com a lei da irracionalidade, desmontando a crença de que o raciocínio conduz a vida o tempo todo. O que acontece de fato é uma linha de montagem biológica em que o cérebro antigo reage primeiro, dispara medo, desejo ou raiva em milésimos de segundo, e somente depois o neocórtex aparece para legitimar a decisão como se tivesse sido fruto de análise. Entender isso dá poder, pois quando ele sente a onda emocional subindo, a técnica é simples e eficaz: dar nome ao que sente. É medo, é inveja, é orgulho ferido. Ao nomear a emoção, ele já não é arrastado por ela. A seguir ele investiga a origem imediata da sensação. Qual situação acendeu este gatilho agora? Por fim, ele cria um intervalo entre estímulo e resposta. Respira, conta mentalmente, adia a fala impulsiva. Esse espaço é onde mora a liberdade. Sem esse espaço, ele vira refém de amarras antigas. Com esse espaço, ele conduz a própria energia para decisões que não serão motivo de vergonha horas depois. É assim que a racionalidade prática nasce, não negando as emoções, e sim reconhecendo a sua força, integrando-as com intenção. Avançando, surge a lei do narcisismo, que não é sobre rotular os outros, e sim sobre localizar o próprio ponto no espectro do amor próprio. Ele aprende que existe o narcisismo profundo, que precisa da plateia a qualquer custo, e o narcisismo saudável, que combina ambição com empatia. A diferença aparece em detalhes que se repetem no dia a dia: tomar a conversa para si, disputar atenção o tempo todo, mentir para salvar a imagem, ou então ouvir com curiosidade, reconhecer a contribuição alheia e sustentar foco em objetivos sem devorar o espaço do outro. É possível treinar essa virada com hábitos simples: praticar perguntas genuínas antes de contar a própria história, fazer pequenas pausas para checar se realmente entendeu o que o outro sente, reduzir a exposição a gatilhos de vaidade que sequestram foco e cultivar a imaginação empática com leituras, filmes e conversas que ampliam o repertório emocional. Quanto mais ele desloca o eixo da própria história para incluir a história do outro, mais magnético se torna. Porque carisma real nasce de atenção interessada, não de autopromoção. Então ele encontra a lei da representação e entende por que as pessoas mudam de tom e postura conforme o ambiente. Todo mundo performa, todo mundo edita partes de si para se adaptar. Isso não é falsidade por si só, é sobrevivência social. Porém, existe um risco quando a máscara se torna prisão, quando o personagem assume o controle e a pessoa perde a coerência interna. Para ler os bastidores dessa representação, ele observa 3 pistas: incoerência entre palavras e corpo, mudanças bruscas de comportamento em contexto específico, e a linha de base da pessoa, como ela é quando está confortável. Se naquele tema ela enrijece, ri demais ou se cala, há algo ali que merece atenção. Do lado ativo, ele próprio aprende a alinhar intenção, voz e gesto, ajustando o tom sem trair valores. Usa vulnerabilidade estratégica, abre uma pequena verdade no momento certo para gerar confiança, mas não transforma a vida privada em espetáculo. E sobretudo ancora todo o desempenho social em valores centrais claros, porque quando sabe o que não negocia, adapta o estilo sem perder a essência. A seguir vem a lei do comportamento compulsivo, que explica por que certos padrões se repetem mesmo quando ele promete mudar.
Green sugere olhar para o caráter como uma coleção de tendências estáveis moldadas cedo, que reaparecem em situações de pressão. Assim ele passa a analisar padrões em si e nos outros com foco em repetição. Como lida com pequenos contratempos. Se explode por pouca coisa, provavelmente usará força excessiva em crises. Como se comporta quando ninguém está vendo? Ali aparece o caráter sem maquiagem. O que faz com um pouco de poder. Se humilha ou humilha, o padrão se revela no detalhe. Para reprogramar um ciclo que dói, ele escolhe um aspecto por vez. Identifica o gatilho, cria uma resposta padrão melhor e repete conscientemente até ficar automático. Por exemplo, se o velho impulso é responder e-mail agressivo de imediato, a nova rotina pode ser escrever, salvar rascunho, levantar, beber água, revisar com um olhar frio. Esse microprocesso reduz danos, aumenta respeito e, com o tempo, altera a identidade prática. Ele deixa de ser escravo do hábito e se torna autor do próprio script. Logo depois, bate à porta a lei da cobiça, a mecânica silenciosa que transforma o desejo em inveja por comparação. Ele percebe que objetos idênticos parecem mais valiosos quando escassos, que o olhar do grupo legitima o que deve ser desejado, que o proibido ganha brilho pela barreira e que o mistério atiça o cérebro a preencher lacunas com fantasia. Para sair desse labirinto, ele usa perguntas de antídoto. Eu desejaria isso se ninguém soubesse? Se ninguém elogiasse, se fosse abundante? Quando responde com honestidade, recupera a soberania do desejo, volta a escolher por encaixe com valores e metas, não por contágio social. E como líder de si, ele aprende a rebaixar estímulos que inflam o apetite por status e a elevar estímulos que nutrem competência, porque status sem substância é peso morto, enquanto domínio técnico, utilidade real e propósito claro constroem um desejo que não o consome, ao contrário, o organiza. Ao costurar essas 5 leis, ele enxerga um mapa de poder pessoal. Primeiro, ele desacelera o gatilho emocional para pensar no tempo certo. Depois, redireciona a atenção de si para o outro e colhe os frutos da empatia. Em seguida, domina a própria performance social, para que presença, voz e valores apontem na mesma direção. Na sequência, identifica repetições de caráter, para que pequenos ajustes diários desativem sabotagens antigas. Por fim, higieniza o desejo comparativo, trocando a vitrine pela bússola. Com essas peças ajustadas, o tabuleiro social fica menos nebuloso, as leituras de contexto se tornam mais precisas, as relações menos reativas e as decisões mais calmas, o que reduz conflitos inúteis, melhora negociações e acelera resultados sem comprometer a paz interior, porque agora ele joga no longo prazo sem sentir que está perdendo o curto prazo. Ele só deixa de ser empurrado por impulsos e passa a ser puxado por intenção. Enquanto caminha, ele percebe que a teoria só vira poder quando vira prática observável no cotidiano. Por isso cria micro-rituais. Ao acordar, ele revisa uma emoção difícil do dia anterior e nomeia como deseja responder quando ela voltar. No trabalho, decide ouvir 2 minutos a mais antes de opinar. Nos encontros sociais, escolhe uma pergunta que abra histórias profundas e treine sua imaginação empática. Ao lidar com o consumo, pergunta 3 vezes se o objeto serve ao plano maior ou apenas ao apetite do momento. E ao encerrar o dia, registra um evento em que quase caiu no padrão antigo. E como escolheu diferente, essa escrita curta consolida a nova identidade, transforma a tentativa em trajetória e dá ao cérebro a evidência que ele precisa para acreditar na mudança. Tudo isso prepara terreno para o que vem adiante, porque entender a própria irracionalidade, o pêndulo do narcisismo, a dramaturgia social, as repetições de caráter e a comparação que inflama desejos é apenas a base. A partir daqui, ele aprende a jogar xadrez com o tempo, a lidar com críticas sem perder a compostura, a converter inseguranças em foco e a construir. Propósito que resiste à fadiga dos dias. Por isso é essencial seguir em frente com atenção, porque a próxima etapa aprofunda os erros que afundam projetos brilhantes quando as decisões são curtas demais para objetivos grandes. E mostra como líderes e criadores mantêm tração quando todos ao redor oscilam entre euforia e pânico. Se este conteúdo está ajudando, lembre-se de apoiar com o seu like e a sua inscrição. Isso sinaliza ao algoritmo que este conhecimento importa e nos permite levar mais ideias poderosas a quem precisa. Agora ele se prepara para avançar rumo às próximas leis, onde a visão de longo prazo, a defesa contra a crítica e a leitura fina da inveja social se transformam em alavancas práticas que podem ser aplicadas hoje mesmo, no trabalho, na família e nos projetos pessoais. E é justamente aí que a compreensão intelectual se torna vantagem competitiva vivida, porque quando ele aprende a enxergar alguns movimentos à frente,
Não reage, antecipa, não se perde, conduz. E essa mudança silenciosa é o que abre a porta para todo o resto. Ele entra agora nas leis que regem o convívio humano, onde os instintos escondidos moldam decisões, alianças e conflitos, sem que quase ninguém perceba o roteiro que está sendo seguido. Aqui o foco sai do domínio interno e entra no território social, onde cada olhar, palavra e silêncio carregam poder, e o primeiro passo é encarar a lei da miopia de curto prazo, que mostra por que tantas pessoas inteligentes sabotam o próprio futuro em troca de pequenas vitórias imediatas. Robert Greene compara a vida a um tabuleiro de xadrez. Enquanto a maioria age como o jogador iniciante, que vê apenas a próxima jogada, os sábios enxergam 10 movimentos à frente, percebem o fluxo, dominam o ritmo e transformam paciência em força. Ele ensina que o cérebro humano nasceu para buscar recompensas rápidas, comida, prazer, alívio. Mas no mundo moderno isso vira armadilha. As decisões impulsivas custam anos de esforço, enquanto os ganhos planejados constroem liberdade real. Para treinar essa visão, ele propõe perguntas diárias. Esta escolha ainda fará sentido daqui a 5 anos. Estou reagindo ou estrategicamente construindo? Essa simples pausa desloca a mente do impulso para o propósito. E com o tempo a clareza vira hábito, a disciplina se torna natural, e os resultados deixam de oscilar conforme o humor do momento. É aqui que o poder silencioso do pensamento estratégico começa a aparecer. Logo depois vem a lei da defensividade, um dos temas mais delicados do livro, pois toca o orgulho humano, a incapacidade de ouvir críticas e a pressa em justificar erros. Greene mostra que a defesa automática nasce de 3 crenças profundas. Eu sou autônomo, eu sou inteligente e eu sou bom. Quando alguém ameaça qualquer uma delas, o cérebro reage como se estivesse sob ataque físico. Libera adrenalina, ergue escudos e bloqueia o aprendizado. Reconhecer esse mecanismo é o início da verdadeira força, porque enquanto os fracos brigam para proteger a imagem, os fortes ouvem para crescer. A prática é simples. Diante de um comentário que incomoda, ele respira e pergunta o que posso aprender com isso. Se a crítica tem fundamento, melhora. Se não tem, descarta, mas sem guerra interna. E quando precisa convencer alguém que se mostra defensivo, ele aplica 5 estratégias: ouvir profundamente, criar clima emocional calmo, validar o ego do outro, tocar o medo oculto que o faz resistir e usar a resistência como ferramenta, dizendo talvez isso não seja para você. E assim planta curiosidade onde antes havia negação. Dominar essa lei é dominar conversas difíceis, negociações e relacionamentos. Porque quem aprende a baixar o escudo conquista acesso à verdade que os outros jamais escutam. A seguir, surge a lei da autossabotagem, uma das mais reveladoras. Porque mostra que o maior inimigo de qualquer projeto raramente está fora. Ele está dentro. Robert Greene descreve o ciclo do medo que paralisa, o da ansiedade que evita o risco e o da crença silenciosa de não merecer sucesso. Por trás de cada desistência repentina, atraso constante ou escolha autodestrutiva, há uma mente tentando se proteger de uma dor imaginária. O antídoto é entender que atitude cria realidade. Quando ele acredita que algo é impossível, o corpo age em coerência com a descrença, fecha portas, desperdiça energia e confirma o fracasso. Mas quando escolhe a atitude positiva e realista, o cérebro trabalha a favor, buscando soluções, gerando coincidências e abrindo oportunidades. O segredo está nas pequenas vitórias, mudar ação antes de mudar crença, agir como se fosse capaz até o corpo acreditar, e a crença muda. Esse é o poder do auto-engano consciente. Usado para quebrar o auto-engano negativo, ele entende que emoções negativas não desaparecem com negação, mas se dissolvem na prática diária de ação e reflexão. Um passo por dia é o suficiente para quebrar anos de inércia. E o progresso começa quando ele para de brigar com o medo e o transforma em energia de movimento. Logo vem a lei da repressão, uma das mais sombrias e poderosas. Inspirada na psicologia de Carl Jung, ela explica que cada pessoa carrega uma sombra, o lado rejeitado que tenta esconder dos outros e de si mesma, e quanto mais esconde, mais a sombra controla os gestos, escolhas e explosões emocionais. Ela se manifesta em contradições, líderes que pregam moral e vivem no vício, pessoas calmas que explodem por nada, críticos severos que condenam no outro o que secretamente desejam. A cura começa pela luz, ver a própria sombra, reconhecer o traço reprimido e integrá-lo, não com vergonha, mas com curiosidade. Se ele sente inveja, que necessidade legítima está sendo negada? Se sente raiva, que limite foi invadido e nunca dito? Ao trazer esses impulsos à consciência, eles perdem o poder destrutivo e ganham força de expressão criativa.
A sombra pode ser transformada em coragem, assertividade e autenticidade, porque quem domina a própria escuridão se torna inteiro. E quem é inteiro não precisa disfarçar, apenas age com clareza e presença. Esse é o tipo de autoconhecimento prático que liberta sem espiritualismos, porque é observável, aplicável e verificável na vida real. A transição para o mundo social começa com a lei da inveja, um veneno discreto que contamina grupos, equipes e amizades. Ela age em silêncio, disfarçada de crítica, ironia ou indiferença, e se não for reconhecida, destrói laços e projetos. Green mostra que a inveja surge quando alguém sente que outro ocupa o espaço que ele acredita merecer. E quanto mais próximo o rival, maior o incômodo. É por isso que amigos e colegas sofrem mais com a ascensão alheia do que com o sucesso de desconhecidos. A cura não está em negar o sentimento, mas em redirecioná-lo, transformar inveja em inspiração, competição em aprendizado. A energia do desejo pode ser convertida em combustível se o foco sair do outro e voltar para a própria evolução. Além disso, quem deseja neutralizar a inveja alheia deve agir com humildade discreta, evitar ostentação e dividir créditos, porque grandeza silenciosa é menos atacada que vanglória exibida. Ele entende também que a inveja é um radar. Ela mostra o que ainda não conquistou ou o que precisa valorizar mais em si, e quando observa esse sentimento sem culpa, transforma a fraqueza em diagnóstico, o que o torna emocionalmente imune e estrategicamente mais leve. A sequência natural leva à lei da grandiosidade, que explica o perigo de acreditar que é especial demais. Essa ilusão seduz os que sobem rápido, pois a admiração externa embriaga, e sem vigilância o ego cresce até se tornar cegueira. O líder começa a ignorar alertas, desprezar colaboradores, e acredita que talento substitui disciplina, mas toda a história de queda tem o mesmo início: excesso de confiança e isolamento. Greene propõe cultivar a grandiosidade prática, um equilíbrio entre ambição e humildade. Ele sugere reconhecer a sorte e o esforço dos outros, manter vozes críticas por perto e concentrar energia em metas concretas, não em aplausos. Ele aprende que sonhos grandes não precisam ser ilusórios. Basta ancorá-los em ação diária e autocrítica constante. Assim o ego serve à missão em vez de destruir. E a confiança se torna ferramenta, não veneno, porque o verdadeiro poder é calmo, não grita, apenas constrói. Na sequência vem a lei da rigidez de gênero, onde Green desmonta o condicionamento cultural que divide emoções em masculinas e femininas. Desde crianças somos treinados a amputar metade do potencial. Homens são empurrados à frieza, mulheres ao excesso de doçura, e ambos perdem equilíbrio. Ele propõe reintegrar as qualidades reprimidas, permitir que sensibilidade e firmeza coexistam, que razão e intuição colaborem, que empatia e assertividade formem uma força completa. Ele mostra que a atração romântica muitas vezes é busca inconsciente por aquilo que foi reprimido, e que as relações mais maduras nascem quando cada um reconhece e reintegra o que projetava no outro. O poder está em ser inteiro, não em se encaixar num molde. A pessoa flexível lê melhor o ambiente, adapta sem se perder e age conforme a situação exige. Essa é a verdadeira maturidade emocional, acessível a quem aceita ser paradoxal. Por fim, nesta parte surge a lei da falta de direção, o vazio moderno disfarçado de busca. Greene observa que muitas pessoas correm o tempo todo sem saber para onde. Acumulam diplomas, empregos, prazeres e seguidores, mas sentem-se perdidas porque confundem movimento com progresso. Ele contrapõe essa dispersão ao conceito japonês de Ikigai, a razão de ser, que nasce quando paixão, talento, necessidade do mundo e recompensa se cruzam. Ele ensina a encontrar propósito através de 5 passos: olhar para o passado e lembrar os momentos em que o tempo voava, transformar críticas em combustível, cercar-se de pessoas que constroem, quebrar grandes sonhos em escadas pequenas e cultivar o estado de fluxo, onde desafio e habilidade se encontram. O propósito real não é um destino fixo, é um modo de caminhar. É o prazer de aprimorar o que importa enquanto o mundo muda. E quem vive com propósito reduz o ruído das comparações, diminui a ansiedade de aprovação e ganha resistência para suportar o desconforto do crescimento. Porque cada obstáculo passa a fazer sentido dentro de uma jornada coerente. Encerrando esta segunda parte, ele percebe que dominar as leis sociais exige um olhar amplo e calmo, um ego domesticado e uma visão de longo prazo. Compreender a inveja, a grandiosidade e o propósito o torna menos manipulável e mais estratégico, pois a clareza interna reflete a autoridade externa. Ele aprende que poder não é controlar os outros, é entender o que os move e decidir quando participar ou se afastar. E o segredo de quem se mantém firme enquanto os outros oscilam é simples:
consistência emocional, consciência de propósito e domínio das próprias respostas. Se este conteúdo está agregando, apoie com o seu like e a sua inscrição. Isso fortalece o canal e garante que resumos profundos como este continuem chegando. Na próxima parte ele descobrirá as leis finais, onde Green revela como lidar com gerações, agressividade e a verdade inevitável da mortalidade, o que fecha o ciclo da natureza humana e mostra como viver com presença, propósito e poder silencioso. Agora o conhecimento alcança o nível mais profundo da jornada, aquele em que o ser humano precisa olhar para suas raízes, para o tempo e para o fim inevitável que torna todas as leis anteriores realmente urgentes. Robert Greene encerra seu mapa da natureza humana mostrando que, se até aqui aprendemos a entender emoções, lidar com os outros e encontrar propósito, agora é hora de compreender a força invisível das eras, o impulso agressivo que move a civilização e o medo silencioso que comanda decisões desde o nascimento até o último suspiro. Ele começa com a lei da agressividade, uma das mais reveladoras porque desmonta o mito da docilidade moderna. Vivemos em sociedades que condenam o confronto direto, mas a agressividade não desapareceu, apenas mudou de forma. Ela se esconde sob sorrisos educados, silêncios calculados e elogios com lâminas. Greene explica que todos nós nascemos com energia agressiva, o impulso de afirmar a própria existência, defender espaço e lutar por recursos. Reprimir isso não traz paz, apenas converte força vital em ressentimento e sabotagem passiva. O antídoto é reconhecer a própria agressividade e direcioná-la para a criação, ambição e disciplina. Em vez de negar a raiva, canalizar para metas. Em vez de competir por vaidade, transformar o instinto de luta em foco, persistência e autodomínio. Ele ensina a identificar os 5 tipos de agressão passiva. O atrasado crônico, que demonstra poder fazendo o outro esperar. O vitimista, que manipula a piedade para controlar. O insinuador, que fere com elogios disfarçados. O culpabilizador, que inverte responsabilidades. E o insatisfeito perpétuo, que mina energia fingindo jamais estar satisfeito. Reconhecer esses padrões nos outros e em si mesmo é libertador. A partir daí, a agressividade deixa de ser arma e vira combustível. O agressivo inconsciente destrói. O agressivo consciente constrói. A próxima é a lei da miopia geracional, um lembrete de que ninguém pensa de forma totalmente livre. Cada geração nasce moldada por traumas, conquistas e ilusões do seu tempo. Os que viveram guerras valorizam estabilidade. Os que nasceram na abundância buscam emoção. Os que cresceram na era digital confundem atenção com valor. Greene mostra que esses ciclos se repetem historicamente. Os revolucionários criam a mudança, os organizadores consolidam, os construtores expandem e os cínicos questionam até romper novamente. Compreender esse padrão é enxergar além do próprio presente. Ele propõe que cada pessoa identifique o lente da sua geração, que eventos formaram suas crenças, que valores herdou sem questionar, e o que está deixando de ver por olhar apenas com o filtro da própria época. A sabedoria está em unir tempos, aprender com os mais velhos e escutar os mais jovens, porque o poder surge quando a mente é simultaneamente enraizada e adaptável. Estudar o passado é o antídoto contra a arrogância do agora, e dialogar com outras gerações é o remédio contra o isolamento do pensamento. Quem entende a sua época deixa de ser empurrado por modas e passa a usar o movimento da maré a seu favor. Por fim, Greene apresenta a lei da negação da morte, talvez a mais transformadora de todas. Ele diz que a vida moderna gira em torno de evitar pensar no fim. O consumo, o entretenimento e até o excesso de trabalho funcionam como anestesias contra a consciência da finitude. Mas ignorar a morte é o que nos faz desperdiçar tempo, buscar validação e viver como se houvesse um ensaio geral antes da vida real começar. A verdadeira liberdade surge quando aceitamos que o tempo é limitado e, por isso, precioso. Ao encarar a morte, prioridades se reordenam. Pequenas ofensas perdem peso, comparações se tornam irrelevantes e o foco volta para experiências, conexões e contribuições. Ele cita que a consciência da finitude é o que dá valor à ação. Cada conversa pode ser a última, cada pôr do sol, o último visto, e é esse risco que transforma o comum em sagrado. A morte também é o grande dissolvente do medo. O medo de falhar, de ser rejeitado ou de parecer tolo. Quando o ser humano se lembra de que o tempo corre, entende que o verdadeiro fracasso é não tentar. O medo de morrer, uma vez abraçado, se transforma em coragem de viver com intensidade e propósito. A partir dessa consciência, o autor propõe 3 práticas simples e poderosas. Primeiro, clarear prioridades.
perguntando todos os dias o que realmente importa se o tempo fosse curto. Segundo, presença plena, vivendo com atenção total, sem pressa de acabar logo o que está acontecendo. E terceiro, legado consciente, deixando rastros de utilidade, beleza ou bondade que continuem existindo, mesmo quando o corpo não puder mais agir. Quando a morte é lembrada, a vida ganha textura. Quando é negada, vira rotina sem alma. Aceitá-la é o que transforma tempo em eternidade vivida agora. Ao integrar essas últimas leis, a visão de Robert Greene se completa. A agressividade se torna motor. A visão geracional amplia o horizonte e a consciência da morte dá profundidade. Juntas, elas constroem a mentalidade de quem vive com propósito e presença. Ele entende que dominar a natureza humana não é manipular os outros. É compreender os fluxos que movem todos e escolher como navegar neles. É sair do piloto automático e entrar no comando da própria história. Ele já não busca aprovação nem luta contra o inevitável. Apenas age com intenção, sabendo que o tempo é finito e que o impacto de uma vida lúcida pode atravessar séculos. Assim o ciclo se fecha. A partir das 18 leis, o leitor ou ouvinte desperta para um tipo de poder raro. O poder de se entender, de prever reações e de agir com calma estratégica em um mundo que reage por instinto. Greene chama isso de liberdade psicológica, o estado em que nenhuma emoção o domina, nenhuma influência o manipula e nenhum medo o paralisa. A recompensa é viver sem ilusão, amar com consciência e trabalhar com propósito. E o primeiro passo é lembrar todos os dias que compreender os outros começa por compreender a si mesmo. Se este conteúdo está inspirando você, deixe o seu like e inscreva-se no canal para continuar recebendo resumos que unem conhecimento, autodomínio e estratégia de vida. Porque quando a mente entende a natureza humana, o coração encontra paz e a ação se torna arte.